letra F fala o seguinte, ó, comprovativo da existência de meios de subsistência, tal como definidos por portaria conjunta dos membros do governo responsáveis pelas áreas da administração interna e do trabalho e da solidariedade social. Essa portaria de subsistência é aquela que fala de um ano, né, que a pessoa precisa ter dinheiro, capital, ou, né, um termo de responsabilidade, enfim, existe aqui muita coisa para se falar. Eu vou pular, não vou me adentrar, não senão ficar muito grande, mas é dessa portaria que ele está dizendo. Aí ele fala o seguinte, ó, atenta à natureza do tipo de solicitado. Esse F não teve nenhuma alteração, mas eu fiz questão de falar dele porque atenta à natureza do visto, o visto de procura de trabalho, a natureza dele não exige um ano. Ele exige 3 vezes o ordenado em português, no momento aqui da gravação do vídeo, 820 € vezes 3. É isso. Esse não teve mudança, eu preciso continuar apresentando ali. Isso independente se eu sou nacional de um país de língua portuguesa ou não, eu tenho que apresentar isso. A não ser uma documentação aí que vai vir mais pra frente. Exatamente, a gente vai falar dela. Vamos lá. Aí vai poder abrir mão. É isso, em geral é isso. Aí agora a gente vem aqui para a letra G. A letra G fala o seguinte, ó, cópia do título de transporte de regresso, salvo quando seja solicitado visto de residência para efeitos de reagrupamento familiar ou para atividade de investigação, atividade docente em estabelecimento de ensino superior ou altamente qualificado. Então, no próprio checklist, quando a pessoa vai aplicar para esse tipo de visto, não está escrito nos documentos ali específicos que você precisaria do título de regresso. Tudo bem. Título de regresso é a passagem de volta. A passagem aérea de volta para o seu país. Isso. E aqui, pela lei, continua dizendo que precisa, né? Não teve alteração. Só que a letra G, que é essa aqui, a G, que a gente pintou, e a letra E, que a gente pintou aqui, apesar de não ter alteração no texto normativo, agora, aqui embaixo, é que vai vir as alterações, tá bom? Então, em relação ao título de regresso e ao PB4, o seguro viagem, vai sim ser relativizado em algum momento. Mas, por enquanto, não. Quando que vai chegar esse momento? Assim que o checklist for atualizado, a gente sabe que eles já pacificaram o entendimento. Houve uma mudança então na lei, mas lá no site, quando você olha VFS, por exemplo, para pegar o checklist, ainda não teve alteração. E aí a gente tem que aguardar, olharem, entenderem, colocarem em prática ali a lei, para a gente não correr o risco de ficar faltando algum documento e depois ser exigido ou o processo ser indeferido, né, ser negado. Inclusive, isso aqui é uma coisa muito legal também a gente falar. Olha só. Eu não vou explicar todo o processo, a gente já conversou sobre isso aqui anteriormente, como funcionam as etapas, mas hoje, como isso aqui está na lei, tem um monte de gente me chamando de advogado rebelde, eu não estou sendo rebelde, mas hoje a gente trabalha com a legislação, né? Sim. Então hoje, se a VFS, por exemplo, te exigisse determinado documento e por alguma circunstância você não tivesse, você poderia escrever uma carta e assinar dizendo que mesmo com a triagem feita, você não aceita e pede que os documentos sejam encaminhados da forma como estão para o consulado. Eles podem te dar um modelo padrão ou você mesmo vai fazer com suas palavras e eles vão enviar. E aí, o agente consular, quando pegasse, ele provavelmente já está sabendo disso e mesmo que a VFS não tenha se adequado, ele faria. Se não faria, poderia abrir uma intenção de indeferimento e você teria que recorrer mostrando a lei. Então, como é uma coisa complicada, eu não oriento que você faça enquanto eles ainda não se adequaram, tá? Mesmo que esteja na lei. Não adianta, a caneta tá na mão deles. Exato. Ainda mais quando a pessoa vai fazer o processo sozinha e tudo mais, ela não tem ali um apoio jurídico. Como é que ela vai fazer essa... Quando eu cheguei a minha carta de intenção de deferimento, eu falei, tá, faço o quê agora, né? O que eu escrevo, como é que faz? No meu caso foi simples, a gente conseguiu ajustar a documentação que eles estavam exigindo e comprovar que o que eu queria era estudar. Tanto é que me formei aí, ó. Fiz aqui cumprir com a minha jornada. Essa situação, quem faz sozinho e que não sabe qual é o caminho, sempre vai pelo recheio todo. O que é que precisa? Vamos mandar tudo, tentar minimizar aí os riscos para ter um indeferimento, né? Porque senão você corre o risco de perder o processo, aí fica um tempo sem fazer dinheiro e é tempo que tá indo embora, assim. Pronto. Aí, em relação aqui, o número 1, tá, do artigo 12, a gente acabou aqui com a sopa de letrinhas. A gente vai pular o artigo 2, o número 2 do artigo 12 vai para o número 3. Olha que interessante o que o número 3 fala, e isso é o que trocou, isso que mudou na lei, que ainda não está na prática sendo ali aplicado, mas está prestes a ser, a gente acredita aqui, né? É o seguinte, aos requerentes de visto mencionados no artigo 52A, aqui são os cidadãos da CPLP, na sua redação atual, bem como os nacionais de outro estado, a que as condições especiais daquele acordo sejam estendidas por acordo internacional, é dispensada a apresentação. Aí fala o seguinte aqui, ó, dos elementos específicos exigíveis
para cada tipo de visto. 12 elementos específicos exigíveis para cada elemento de visto. O que é isso? Ó, até trouxe aqui um gabarito, que é um bonitão aqui, ó. Vocês vão ter acesso aí. É esse que tá lá no link da descrição. Exatamente. Tudo isso aí. Então, aqui não vai dar para ver, eu acredito, mas eu só queria mostrar o seguinte. Quando a gente chega aqui, esse quadradinho aqui é o checklist, tá? Se você é da jurisdição de Minas Gerais, você precisa enviar um desse, de novo, 2 vezes, e vai enviar 2 também com os X marcado. Se é das outras jurisdições, não precisa marcar X em lugar nenhum. Aqui fala o seguinte, olha aqui, ó, requisitos gerais. Esse aqui, de acordo com a menção aqui da lei, ipsis literis, não mudou nada. Os documentos específicos, esses foram relativizados. Se você é nacional CPLP, você não precisaria demonstrar esses requisitos específicos. Então vamos lá. Se você aplicou para o visto de investidor, então aqueles documentos específicos para quem vai investir, você não precisaria mostrar. Se você aplicou para o visto de estudante, os documentos específicos para estudo você não precisaria. Porém, a VFS hoje, tudo bem, você não precisa, mas tem que mostrar um lastro comprobatório mínimo. Por que isso? Porque às vezes isso engessava muito. Você precisa de uma carta aceite, você precisa disso, você precisa já estar matriculado. Pronto. E se o visto não for aprovado? Já me matriculei, já gastei. Então isso foi um pouquinho para relativizar, facilitar. E aí, nesse caso, você teria que usar o checklist CPLP. Checklist do visto CPLP. Você teria que usar aquele checklist e nos seus documentos complementares, né, que a gente explica isso também quando a gente fala do gabarito de procura de trabalho, depois você dá uma olhadinha, lá você colocaria isso. E no momento que você estivesse preenchendo a sua ficha, você teria que falar qual é o motivo do seu deslocamento. Para que isso não fique muito embolado, eu não oriento que você faça visto CPLP puro. A gente não faz CPLP puro. A gente sempre faz da tipologia do visto mesmo. Por exemplo, eu quero fazer D7, cumpre o que está escrito ali. Mesmo que a lei fala que você não precisaria. Por quê? Esses outros elementos que ficariam abertos, então eles ficam à subjetividade. Porque tudo bem, mas eu não entendo. Não ficou claro. Já chegou uma intenção de indeferimento. Esse cliente, na verdade, não é um cliente. Ele veio com essa dúvida e falou, olha, infelizmente, eu não vou conseguir te atender, porque a minha agenda, às vezes, está bem apertadinha, a época que chegou. Né? Ele aplicou, ele é um cliente que vivia no continente africano. Ele falava até em francês, a situação dele lá, mas deu para entender mais ou menos, eu dei uma orientação mais ou menos. Olha só, o problema é que você não conseguiu demonstrar por que você está vindo a Portugal. Você não mostrou as provas, porque ele fez exatamente assim. Como não tem no checklist específico, fica... Então não é legal fazer dessa forma, tá bom? O legal é você escolher o checklist específico da sua tipologia. Se é visto de procura de trabalho, é visto de procura de trabalho nacionais CPLP, esse sim. Agora, se é um outro tipo, não escolha visto CPLP. Escolha ali a tipologia do seu visto, pelo menos enquanto isso aqui não está na prática, tá? Então, em relação à letra A aqui do número 3, quem é nacional estaria dispensado dessa parte. É bom a gente olhar assim com bastante cautela. E ainda, aqui, vai chover uma olhada depois que eu vou falar aqui embaixo, mas, por exemplo, o título de regresso, a passagem também estaria isenta. O próprio visto de procura de trabalho, esses são os documentos específicos, por exemplo. Estaria isenta, você não precisaria de título de regresso. E na letra E é sobre o seguro viagem, tá? Então, aqui, até mesmo o PB4 ficaria, não seria preciso para pedir o visto. Isso independentemente de termo de responsabilidade. Agora, a próxima letra é que vem falar do termo de responsabilidade. Aí ela fala o seguinte, 2 elementos previstos na linha F, que é falando então da sua subsistência, né, que está na linha F, no número 1, desde que apresente o termo de responsabilidade. Então você estaria isento, até mesmo de apresentar recursos financeiros, desde que você tenha termo de responsabilidade. Isso não muda muita coisa, né, já era assim, só que não é só a carta, pessoal. Quando a gente pede, né, eu sempre brinco assim, alguém tem que provar. Se você não prova na sua conta, quem está te convidando deve provar na conta dele. Se possível, juntar contrato de trabalho, se emitir recibos verdes, entrar lá no e-fatura, pegar os últimos que fez, né? O IRS, assim, né? O imposto de renda que a pessoa fez aqui. Exatamente. Entendi. Eu tô aqui no site agora da VFS. Existe ali um visto de residência ou estado da temporada CPLP. Não aconselho as pessoas fazerem exatamente isso. Exatamente. E eu não aconselho fazer não só porque existe essa confusão aqui na hora de aplicar. Vocês lembram que o presidente recebeu, né, uma notificação da UE sobre a autorização de residência CPLP e o visto CPLP? Então, o visto CPLP, ele sai muito, né, das convenções. Na Alemanha, na França, na Espanha, vão ter tipologias de visto que são parecidas com os vistos de Portugal. Entretanto, para aquele país específico. O cerne da questão é o seguinte, qual é o objetivo? E no visto CPLP, apesar de você só mencionar, as provas não estão elencadas exatamente como deve ser, ou seja, isso virou o poder discricionário, ficou muito aberto. Se no futuro esse visto CPLP tiver algum problema, ou visto, isso pode
ter alguma implicação. Imagina que você está no meio do processo. A autorização de residência CPLP nem tanto. Agora, o visto CPLP, eu não oriento que faça por conta desses dois problemas. Primeiro, dificuldade contra a aplicabilidade, né, da tipologia do visto. E segundo, por conta desse processo estar aberto. Porque, na teoria, ele está ali falando, ele está exigindo menos documentos para quem é da comunidade de países de língua portuguesa, mas a prática chega lá e fala, tá, mas qual é o objetivo desse visto? Porque não está dizendo ali se você está indo estudar, se você está indo trabalhar, como é que é. E aí fica na mão de quem está com a sua documentação, aprovar ou não. É esperado que em algum momento isso vá facilitar, de fato, para os nacionais de língua portuguesa. Acredito que é o caminho, mas nesse momento a aplicação ali ainda não é tão fácil de entender. Então o senhor aconselha a fazer pelo caminho normal. Olhar ali qual é o tipo de visto que você quer, é para procura de trabalho, e enviar toda a documentação baseada nesse pedido de visto. Exatamente, essa seria a melhor forma. Então, ainda assim, quando os checklists já estiverem talvez adequados a essas alterações, o interessante é que você espere, não faça antes da hora, apesar de eu estar mostrando na lei, espere. Aí você abre o checklist e vê ali o que mudou para você. Então, até mesmo antes de enviar, é bom olhar, deixa eu dar uma olhadinha na VFS, que eu preparei minha pasta, já tem uns 15 dias, deixa eu ver se já alterou, porque a gente está, né, na iminência disso acontecer.